No vídeo de hoje eu vou contar relatos sobrenaturais de pessoas que passaram alguma situação com palhaços. E aí, você tem medo de palhaço? Vamos ao primeiro relato. Esse primeiro relato começa assim. Pensei em postar essa história por muito tempo, mas agora bateu a coragem. Quando eu era mais novo, isso me assustava profundamente. Hoje, já mais velho, o que sinto é curiosidade, principalmente para saber se mais alguém já passou por algo parecido. Isso aconteceu há cerca de 16 anos, antes de eu me mudar para a Noruega. Na época, eu morava no sul da Califórnia, onde nasci e cresci. Eu devia ter entre 16 e 17 anos. Morava com minha mãe e minha avó e sempre fui muito próximo das duas. Era um desses dias, fui com a minha avó até a farmácia. Ela ficava em um pequeno shopping, Street Mall, que frequentávamos bastante, já que ali também havia nosso banco, o supermercado e um restaurante chinês que adorávamos. Eu fiquei esperando no banco do passageiro enquanto minha avó entrou na farmácia. Ainda era dia, o estacionamento estava normal, com pessoas indo e vindo, carros estacionados e outros entrando. As vagas mais próximas ao lado do carro onde eu estava estavam vazias. Provavelmente 2 ou 3 vagas livres ao meu lado. Enquanto eu aguardava, percebi um movimento pelo canto do olho. Virei a cabeça e vi algo parado algumas vagas adiante. No instante em que meus olhos focaram, eu vi. Era uma figura extremamente alta, algo em torno de 2,5 metros. Tinha o formato de um homem, mas o rosto não era normal. Não sei explicar direito. Não parecia machucado ou em decomposição. Era como se fosse de cera ou plástico cor de pêssego que tivesse derretido e endurecido de novo. Não me lembro de ver os olhos de verdade, apenas lugares onde eles deveriam estar. A linha do cabelo era absurdamente alta e artificial, e o cabelo que existia parecia uma peruca extremamente frisada, como aquelas esponjas de aço meio queimada ou derretida sobre a cabeça. A cor parecia algo entre ferrugem e laranja escuro. Não consigo lembrar das roupas. A coisa estava simplesmente parada, acenando para mim. Não era um aceno casual. Era exagerado, animado demais, como alguém absurdamente feliz por me ver. Aquilo me causou um choque tão grande que desviei o olhar imediatamente. O medo veio como um soco no estômago. Minha cabeça só repetia: o que é isso? O que é isso? No segundo em que virei o rosto para frente, aquilo estava na minha janela. Não caminhou, não correu, não ouvi nada, simplesmente apareceu ali de forma instantânea. Ele estava inclinado, curvado na altura da cintura, com o rosto colado no vidro da janela do passageiro, ainda acenando daquela forma enlouquecedora. Pelo canto do olho tive a clara sensação de que ele sorria. Eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer, fiquei completamente paralisado. Como um adolescente idiota tentando parecer normal, fingi que estava trocando de estação no rádio, evitando olhar diretamente. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, percebi que não havia mais nada ali no canto do olho. Criei coragem e virei a cabeça. Não havia absolutamente nada. Tranquei a porta do carro, olhei pelo retrovisor, olhei em volta do estacionamento inteiro. Se fosse uma pessoa, eu teria visto se afastar, entrar em alguma loja, qualquer coisa. Mas não havia ninguém, aquilo simplesmente desapareceu. Foi aí que eu desabei, comecei a chorar, completamente tomado pelo medo. Minha avó voltou da farmácia e percebeu imediatamente que algo estava errado.
Contei tudo enquanto ela dirigia para casa. Quando chegamos, fui direto até minha mãe e contei novamente, ainda chorando. Ela me confortou e tanto ela quanto minha avó acreditaram em mim, embora eu mesmo tivesse dificuldade em acreditar no que tinha acabado de vivenciar. Por muito tempo tive dificuldade até de contar essa história. Sempre me emocionava. O mais perturbador não foi apenas o medo, mas a sensação profunda de que aquilo não era humano. Até hoje não sei o que era. Eu sei que se tivesse visto algo parecido novamente, teria procurado um médico para investigar qualquer possibilidade psicológica. Porque o que eu vi foi real demais para ser ignorado, mas impossível de explicar. Depois disso, continuamos frequentando aquele shopping normalmente, mas nunca mais fiquei sozinho no carro. Anos mais tarde, ainda se recusava a acompanhar minha mãe ou minha avó à farmácia à noite, só de pensar na possibilidade de ver algo parecido novamente. Alguns detalhes que considero importantes: nunca ouvi falar de outros incidentes naquele shopping. Não é um lugar assustador, é apenas um centro comercial comum e movimentado. Aquilo não era alguém fantasiado, era alto demais, rápido demais. Não era transparente, nem enevoado, nem parecia um fantasma, era sólido, extremamente real, mas claramente não pertencia a esse mundo. Não tinha medo de palhaços, mas o comportamento lembrava muito algo caricato e perturbador. O aceno exagerado, o sorriso forçado. Na época, eu nunca tinha assistido It, não conhecia o Slenderman, nem consumia história de terror. Não usava drogas, não bebia, não mexia com nada oculto. Eu não tenho nenhum transtorno psicológico. Até hoje, não sei o que aconteceu naquele estacionamento. Só sei que nunca mais esqueci. Agora vamos para o próximo relato, que começa assim. Isso aconteceu no final dos anos 50. Meus tios haviam comprado uma casa e, por causa das reformas, passaram a usar o banheiro do porão. O lugar era grande, frio e mal iluminado. À noite, a escuridão era quase total. Apenas 3 lâmpadas funcionavam, todas acionadas por cordões altos demais para crianças alcançarem. Todo verão, minha irmã mais nova e eu éramos deixados naquela casa. Nunca soube o motivo. Dormíamos no quarto da minha prima Maxi e o quarto era grande, assustador. Havia bichos de pelúcia por todos os lados e muitos palhaços antigos com sorrisos rígidos e olhos que pareciam nos seguir. Eu implorava para que fossem guardados à noite. Maxi apenas ria. Certa madrugada, minha irmã acordou precisando ir ao banheiro do porão. Descemos juntas segurando firme as mãos. Apenas a luz da escada estava acesa. Enquanto ela usava o banheiro, ouvi risadas baixas, arrastadas. Quando voltamos correndo, passei pela prateleira dos palhaços e vi. Um deles estava virado diretamente para nós. O sorriso parecia mais largo. Corremos para a cama e nos escondemos. Maxi acordou irritada, pegou justamente aquele palhaço e jogou em cima de nós. Gritamos tão alto que minha tia entrou correndo. Ela levou o palhaço embora, mas enquanto eu encarava a prateleira vazia, ouvi o riso outra vez. Dias depois, ouvi o palhaço rindo no porão. Um dia eu estava brincando lá do lado de fora, virei a esquina da casa e congelei. O palhaço estava lá. Disseram que eu estava imaginando. Na última noite, fomos novamente ao banheiro do porão. Maxi bateu a porta gritando. Quando abrimos, todas as luzes se apagaram. As risadas estavam tão próximas que abafavam nossos gritos. Então, a luz da escada se acendeu. Meu tio desceu correndo. Maxi chorava, dizendo que tentou nos assustar,
mas viu o palhaço com uma expressão malvada. Minha tia disse que havia trancado o palhaço no armário. Quando abriram, ele não estava lá. Ele estava de volta à prateleira. Em silêncio, minha tia pegou todos os palhaços e queimou. No dia seguinte, minha irmã e eu fomos embora e nunca mais voltamos. Anos depois, encontrei Maxi e perguntei sobre aquilo. Ela respondeu: "Nunca mais fale disso comigo." Soube depois que aquele quarto foi trancado para sempre. E até hoje eu tenho medo de palhaços. E você tem medo de palhaço? Então o próximo relato é o seguinte. Eu estava me preparando para uma viagem à Tailândia. Fui com uma amiga a um shopping comprar roupas e sandálias para usar na praia. No shopping haviam muitas crianças porque havia uma pista de patinação no gelo. Eu estava esperando minha amiga ali perto enquanto estava na fila do sorvete. Vi um palhaço, à distância, cercado por crianças e alguns adultos. Ele acenava, sorria e fazia esculturas de balão. Por curiosidade, me aproximei e fiquei observando sua apresentação. As pessoas aplaudiam e tiravam fotos. Foi então que eu percebi que tudo parecia antigo. Olhei ao redor, ninguém usava celular. As pessoas fotografavam com câmeras grandes daquelas antigas. Não vi nenhum smartphone, nenhum sinal de tecnologia moderna. O palhaço se aproximou de mim e me entregou um balão. No instante em que segurei, ele estourou e de repente eu estava de volta à fila para comprar sorvete. Olhei ao redor confusa. Não havia palhaço algum. Minha amiga disse que eu havia ficado ali parada de olhos fechados enquanto esperava na fila. Senti uma tontura leve, mas achei que passaria e não dei importância naquele momento. Ela insistiu para que eu sentasse enquanto comprava o sorvete, mas eu disse que estava bem. Tive a estranha sensação de que se eu fechasse os olhos novamente, veria o palhaço outra vez. Por isso, desistimos do sorvete e seguimos com as compras. Eu não estava cansada naquele dia, dormi bem, não estava doente, não tomava nenhum medicamento. Até hoje me pergunto o que aconteceu ali. Será que eu viajei no tempo? Teria sido uma experiência fora do corpo? Ou apenas um sonho acordada? Se aquilo foi apenas um sonho, foi o mais estranho que eu já tive. Inclusive, falando em sonho, o vídeo anterior é uma temática bem legal sobre sonho, outra dimensão, viagem no tempo. É muito interessante. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior a esse. Se você tem um relato, pode mandar para mim que eu leio aqui, tá bom? Vamos pro próximo relato. Eu tinha 8 anos quando ganhei da minha tia Wendy, que morava no Tennessee, um palhaço de porcelana. Ele tinha uma lágrima vermelha escorrendo de um dos olhos. Não parecia tinta. Desde o primeiro momento, senti um incômodo inexplicável. Naquela noite, dormimos na casa da minha tia. O palhaço foi deixado na prateleira da sala, voltado para a porta. Enquanto eu e minha mãe conversávamos antes de dormir, sentimos algo estranho, a sensação clara de que estávamos sendo observados. Minha mãe percebeu que o palhaço havia se virado para nós. Sem dizer nada, ela o colocou de frente para a parede. Minutos depois, ouvimos um arranhão vindo da sala. Quando olhamos, ele estava lá, novamente apontado para nós. Achamos que fosse uma brincadeira, mas todos estavam dormindo. Minha mãe, então, o deixou de bruços. De madrugada, ao passar pela sala, ela viu o palhaço deitado de costas. Assustada, colocou-o dentro da bolsa. Já em casa, meu pai se recusou a se livrar do palhaço. Colocou-o na minha cômoda. Foi quando eu notei algo pior. O sorriso do palhaço estava maior, mais malicioso. Minha mãe também percebeu e o escondeu dentro da gaveta.
Ligamos para minha tia e ela admitiu tudo, que enquanto o palhaço estava na casa dela, sentia uma presença ruim. Por isso, o haviam guardado em um galpão. Dias depois, ela negou tudo, talvez por medo ou vergonha de ter nos dado. Naquela noite, pedi para minha mãe dormir comigo. Fizemos uma oração. Pela manhã, meu pai apareceu pálido. Disse que viu o palhaço no meu quarto sorrindo e ouviu uma risada baixa. Foi então que ele acreditou. Tentou queimá-lo, apenas as roupas pegaram fogo. Tentou quebrá-lo, o rosto dele apenas lascou. Então ele jogou no lixo. E depois disso, a casa voltou ao normal. Anos mais tarde, na casa de um amigo, eu vi um palhaço idêntico. A diferença é que ele não tinha aquela lágrima vermelha. Descobrimos que vinham da mesma loja. Segundo o vendedor, aquele com a lágrima era o único e ele não sabia explicar o motivo. Mas aquele palhaço era diferente. Algo maligno estava ligado a ele. Acredito que fizeram algum ritual nele. Você pode não acreditar. Eu vivi isso. Agora vamos para o próximo relato. Meu avô Ignácius, ou simplesmente vovô Ig, foi uma das pessoas mais marcantes que já existiram na minha vida. Ele não era um avô comum. Ele era um palhaço de verdade, daqueles que vivem para fazer os outros sorrirem. Era extremamente amado, gentil, carismático e tinha uma presença que iluminava qualquer lugar. Quando morreu, isso ficou evidente. Quase 900 pessoas compareceram ao seu funeral, incluindo artistas de circo e pessoas de todas as fases da vida dele. Foi ali que percebi que ele não tinha sido apenas meu avô, ele tinha sido especial para muita gente. Mesmo assim, nada me preparou para o vazio que ficou depois de sua partida. Eu estava na Inglaterra no último ano da faculdade, tentando seguir a rotina entre trabalho e estudos, enquanto lidava com um luto profundo. Todas as noites, antes de dormir, eu rezava pedindo que ele estivesse bem, em paz. Eu chorava muito, falava com ele como se ele estivesse ali, dizendo o quanto eu sentia falta dele, como doía continuar sem ele. Numa dessas noites, sentei na cama do dormitório com uma foto dele no colo. Eu chorava silenciosamente quando, de repente, algo aconteceu. Ouvi uma risada. Não era uma risada qualquer. Era a risada do meu avô. Inconfundível. E então veio o cheiro. Um cheiro forte, marcante, que imediatamente tomou o ambiente ao meu redor. Era a tinta que ele usava para se pintar de palhaço. Não havia dúvida alguma. Era aquele cheiro específico, levemente oleoso, pesado, que grudava na pele e na memória. Um cheiro que eu conhecia desde criança, de vê-lo se arrumar antes das apresentações, de abraçá-lo depois dos shows. Um cheiro que nenhuma outra coisa no mundo se parece. Aquilo não podia ser imaginação. O cheiro e a risada ficaram ao meu redor por cerca de 1 minuto, como se ele estivesse ali fazendo graça do jeito que sempre fez. E então desapareceram, de repente. No mesmo instante eu soube. Não precisei pensar nem questionar. Era ele. Ele tinha me ouvido chorar e do jeito dele tinha vindo me dizer que estava bem. Na semana seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Todas as noites, sempre pouco antes das 23 horas, o mesmo fenômeno se repetia. Por alguns segundos, a risada surgia, seguida daquele cheiro inconfundível de tinta graxa, envolvendo o ambiente com uma presença amorosa e breve. Nunca durava muito, era como se ele viesse apenas para lembrar que ainda estava ali. Ao final daquela semana, algo dentro de mim mudou. A dor começou a ficar mais suportável.
Eu sabia que ele ainda me amava, que de alguma forma continuava cuidando de mim. Até hoje, quase 15 anos depois, isso ainda acontece de vez em quando. Acordo no meio da noite com aquela risada alegre e o cheiro de tinta no ar. Sempre por pouco tempo, sempre no mesmo horário e sempre com a mesma certeza. Não é um sonho, não é memória, é o vovô Ig, o maior palhaço que já existiu e para mim o melhor avô que eu poderia ter. Esse relato nem deu medo, né? Eu achei muito lindo. Agora vamos pro próximo relato. Eu estava voltando para casa numa noite de sábado depois de uma festa do ensino médio. Já era quase meia-noite quando decidi ir embora. O caminho até minha casa era longo, cerca de 2 quilômetros a pé. Passava por uma estrada de terra que eu já conhecia muito bem. Coloquei meus fones de ouvido e segui caminhando sem medo algum. Já tinha feito aquele trajeto outras vezes à noite. Então, não me sentia nervoso. Mas tudo mudou quando a bateria do meu celular acabou e fiquei em completo silêncio, só com os sons da estrada e da floresta ao redor. Enquanto subia uma pequena colina, ouvi uma risada fraca vindo da mata. No começo achei que fosse algum animal e continuei andando. Minutos depois, ouvi de novo, dessa vez mais alto. Parei, girei o corpo para todos os lados, mas não vi ninguém. Mesmo assim, comecei a acelerar o passo. A rua era totalmente escura, sem postes de luz. Quando cheguei ao pé da colina, ouvi algo que gelou meu sangue, uma respiração atrás de mim. Ao me virar, vi uma figura alta parada na escuridão. Era um palhaço. Ele tinha maquiagem no rosto, roupas sujas e rasgadas e segurava balões na mão. Aquela imagem simplesmente não fazia sentido naquele lugar e naquele horário. Perguntei quem ele era, mas a única resposta foi outra risada, ainda mais assustadora. Não pensei duas vezes. Virei as costas e corri o mais rápido que pude até minha casa. Entrei, tranquei a porta e fui checar tudo, percebendo então que meus pais não estavam em casa naquela noite. O medo só aumentou. Subi para o quarto, peguei o telefone fixo e liguei para a emergência. A atendente me orientou a me esconder e permanecer em silêncio enquanto a polícia se deslocava. Pouco depois ouvi barulhos vindo de dentro de casa. Meu coração parecia querer sair pela boca. Segui as instruções e me escondi, tentando não fazer nenhum som. O tempo parecia não passar. Depois disso, minhas lembranças ficam confusas. Só sei que acordei horas depois, em um hospital, com a sensação de que tinha sobrevivido por muito pouco. Aquela figura foi capturada. O que eu sei é que, desde então, nunca mais caminhei sozinho à noite. Aquela experiência mudou completamente a forma como vejo palhaços. Já aconteceu alguma coisa com vocês que mudou a forma de vocês verem palhaços? Bem, comigo, palhaço, nunca tive nenhuma experiência, não. Inclusive, eu até gosto, né? Esses dias eu assisti até o filme do It, o antigo, de 1990, e eu gosto muito de histórias, de filmes, tudo relacionado a palhaços, e nunca tive nenhuma experiência e espero não ter. Então, eu encontro vocês no próximo vídeo. Se tiver alguma ideia de tema para gravar vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Se tiver um relato, também pode deixar aqui ou mandar lá no direct do Instagram, tá bom? Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!